Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Café com Arquitetura, hoje com uma convidada muito especial, Beatriz Petit, muito obrigado. Obrigada, Caio. Para quem não conhece Bia é nossa sócia, arquiteta, formada pela Guedes Vissoli e pela Universidade de Sorocaba, que vai ajudar a gente a falar hoje sobre o tema, qual que é o tema? Revestimentos, escolher o piso ideal para casa e para todos os ambientes. É isso aí, piso ideal para a sua casa, solta a vinheta. Se você escolher um piso cinza para qualquer área da sua casa, você não vai errar. Então, essa é a tônica do vídeo de hoje. A gente falar sobre aqueles porcelanatos para a área interna e externa da casa, servindo de piso, que você pode usar sem medo. E também dizer que a gente percebe uma tendência de mercado em porcelanatos que vão cada vez mais para uniformidade. Ou seja, você usar esses porcelanatos que imitam materiais naturais como concreto, como a pedra, em uma área muito grande da casa. O piso cinza acetinado é uma das opções que a gente mais usa e indica para a maioria das casas, para a maioria dos clientes. No briefing eu sempre comento também o porquê. Primeiro que, se você tem pretensão para venda a da casa, ele é o piso que vai combinar com todos os estilos. Seja estilo moderno, minimalista, rústico, industrial. Então você consegue fazer a decoração que você quiser, né, usando esse tipo de revestimentos. Então assim, a gente tem no tamanho 90 por 90, 1 por 1, e esse daqui atrás, que pode ver que ele é bem maior, 1,20 por 1,20. E assim, qual tamanho escolher? Vai depender muito do tamanho do ambiente. Se o ambiente é um ambiente um pouco menor, a gente pode usar o 90 por 90. Agora, se o ambiente é um pouco mais amplo, né, bem aberto, integrado, vale a pena investir aí o de 1,20 por 1,20. Eu acho que quando a gente fala de piso e revestimento, é importante saber que a gente tem diversas marcas. Tudo isso que a gente está falando para vocês é sobre porcelanatos. Porcelanatos que não são de base vermelha, porque existe uma diferença de valor para isso. Então, quando a gente fala desses valores menores, existe essa diferença para quando a gente vai para os valores maiores. Do ponto de vista da composição que a Bia estava falando, o piso cinza, principalmente na casa para venda, como ela mencionou, ele vai também agradar um público maior. Então, por isso que a gente fala que é um dos mais vendidos pisos de saída, né, Bia? Ele tem uma leve textura assim de concreto, pode ver que ele não é um cinza liso, e isso é muito legal, né? Deixa a casa mais moderna também. E ele não é um revestimento pesado. Se você quer saber mais dicas, por favor, antes de eu falar, se inscreva no canal, dá o joinha, indica o canal para um amigo, porque a gente precisa de mais inscritos para poder continuar fazendo esses vídeos. E a gente não pode deixar de mencionar que a gente está gravando tudo isso na nossa queridíssima patrocinadora Bela Casa Pisos e Revestimentos, design inteligente. Esse é o bordão dela. E aqui, como a gente estava falando de marcas, vocês encontram diversas marcas que vai ter em diversos tons. Então, o tom de cinza, ele vai ter com um monte de fornecedor. E a Bia mencionou sobre textura. Então, acho legal também falar que todos os porcelanatos, eles basicamente se dividem em 3 texturas, né, Bia? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, de alguma delas, me lembre. Que é o acetinado, que é aquele piso, ele não tem brilho e ele é liso, exato. A gente tem a textura polida, que a gente vai ver depois alguns exemplos de porcelanato polido com brilho. A gente também tem o cinza de concreto com brilho. E a gente tem a textura para a área externa, que a gente chama de hard ou textura natural, que ele vai ter o mesmo aspecto visual do acetinado, só que quando você passa no toque a mão ou os pés, ele segura um pouco mais. Então ele serve para a área externa. Muitos clientes têm a dúvida, por exemplo, acho que devem perguntar para você também, Bia, sobre se usar o mesmo porcelanato dentro da área interna da casa e no espaço gourmet. Lá no escritório a gente nunca muda, a gente sempre usa o mesmo, porque a gente sempre entende como um espaço integrado que não precisa, inclusive, nem ter soleira para divisão, né? E quando a gente fala de área externa, tá cada vez mais comum a gente usar o mesmo porcelanato. Vamos para uma outra opção agora, Bia, que eu sou apaixonado, eu acho assim extremamente sofisticado, e aí a gente vai sair então da linha mais vendida para uma linha mais premium, mais sofisticada, que a gente percebe inclusive em casas de alto padrão, certo? Certo. Então, do nosso lado direito, esquerdo aí para vocês que estão assistindo, a gente tem um exemplo de um porcelanato que imita o mármore travertino. Por que usar
porcelanato e não usar o mármore, Bia? Porque o mármore ele é poroso, né? O bom do porcelanato, isso também vai valer quando a gente for falar do revestimento de área externa, né? Ele não vai manchar, né? Perfeito. Todo porcelanato ele é feito pro piso e não é para ele manchar. Sempre que a gente fala de porcelanato, a grande maioria das vezes, mesmo os importados, eles têm preços muito mais acessíveis do que o material original, do que a pedra. E isso é interessante, porque quando você compara a pedra natural com a pedra sintética no nosso mercado brasileiro é mais cara, mas quando a gente fala de porcelanato, não. Então vale muito a pena você pensar no mármore travertino, por exemplo, para usar dentro da casa, já saindo ali para o espaço gourmet, e inclusive usar na área externa, e se tiver piscina, usar dentro da piscina. Você vai ter uma unidade visual, fazendo com que o que seja destacado seja aquilo que é diferente, como por exemplo uma marcenaria, uma esquadria, uma parede de concreto, um teto de concreto. Então a gente está falando de um tipo de arquitetura que vai levar em consideração a harmonização entre todos os elementos e não o destaque simplesmente para uma peça ou outra de revestimento, né? Exatamente. Do nosso lado esquerdo, direito, para quem está assistindo o vídeo, a gente tem uma outra opção que não deixa de ser muito pedida pelos clientes, né, Bia? Exatamente, isso. A gente tem o piso marmorizado, ele pode ser ou polido ou acetinado, isso vai muito do gosto do cliente. E assim, o piso marmorizado, ele pode ficar muito bonito também com um estilo moderno. Agora, se vocês, né, se o cliente quiser uma decoração um pouco mais clássica, né? Assim, fica muito bonito também. Aí mas ele combina muito, combina né, com o demais, clássico. isso. Mas a gente também, como eu comentei, a gente consegue fazer uma decoração moderna, né? Mais minimalista, contemporânea. Vai depender muito do restante da decoração, né? Mas também vai ficar muito bonito. E a gente, inclusive, a gente gosta muito de fazer, por exemplo, usar o cinza acetinado na casa e colocar o marmorizado na escada, fazer esse contraste e fica muito bonito. Perfeito. Também. Geralmente, uma composição bacana, porcelanato que vai imitar a pedra, seja o polido, seja o acetinado, com veios cinzas, a pedra preta, isso também fica muito bom com esse visual do piso cinza. E agora a gente vai fazer uma mágica aqui, porque falando de piso, a gente também tem que falar de áreas externas e de dormitórios. Área externa, muito bem, agora temos revestimentos aqui de área externa num passe de mágica para falar para vocês que, seguindo a mesma lógica do interno, revestimentos para você não errar. Só fazendo um parênteses, Bia, que aqueles revestimentos que a gente apresentou para a área interna também podem ser usados em áreas íntimas e áreas molhadas. Então, para banheiros e para quartos, também são uma boa opção, quando o cliente, claro, quer usar dentro do quarto um porcelanato e não uma madeira ou vinílico. Vamos começar pelo do chão, sabe por quê? Porque eu falei da madeira. E aí a gente tem 3 opções aqui na nossa frente, que são 2 pisos para área externa. Por que para área externa? Porque eles são mais rústicos. Vocês vão perceber depois aí nos insets que eles têm, inclusive, aquelas lapidações, como se fossem machadadas na madeira mesmo. Então, é muito bacana esses pisos para a gente fazer deck, para a gente fazer a composição com aquela casa toda, por exemplo, de travertino. Então, imagine esse amadeirado do lado do travertino, vai ficar muito bom. A gente também tem uma terceira opção na nossa frente, que é o piso amadeirado, a ripa, a régua, né, amadeirada de porcelanato, para ser usada na área interna. Vocês vão perceber que, do ponto de vista da textura, ele é um pouco mais liso. E aí você pode usar isso para escada, fica muito bacana, como na casa do arquiteto. Você pode usar para quarto, como um piso que vai no quarto inteiro, entrando no closet, e ele funciona muito bem porque traz essa cara de aconchego. Então, para não errar, piso amadeirado nunca sai de moda. Voltando para a questão da área externa, os pisos amadeirados que a gente está apresentando aqui, eles também têm uma ótima composição com aqueles que a gente mostrou, né, anteriormente, que são área interna e externa, e principalmente esses aqui que a gente usa muito para área externa. Isso. A gente tem 2 opções. Essa opção menor é uma que ela ganha o meu coração, porque ela é muito parecida com o Fuger, o Granilite. E o porquê que eu gosto de indicar ele é porcelanato. É que vocês não conseguem sentir a textura aqui, mas é como se fosse pedrinhas. E isso é muito legal porque ele vai lembrar muito cara de área externa e é isso que eu gosto, que a gente gosta de passar nos projetos. Perfeito. Então assim, ele vai lembrar muito Fuger, como eu comentei. Por que a gente opta pelo porcelanato?
porque ele não é poroso e ele não vai manchar com o tempo, coisa Exato. que pode acontecer com o fugê. E tem muita gente que fala, nossa, ele é muito rústico, se cair vai machucar, a gente não vai. Muito menos do que se fosse o fugê de verdade. O fugê de verdade, ele tem seus benefícios e tem sua aplicabilidade em outros locais da casa ou até no quintal, mas de outra forma. Vamos deixar para falar ele em outro momento. Esse daqui é uma opção prática para instalação, está dentro do custo aí da sua mão de obra de instalação de revestimentos e tem o tamanho de... Esse daqui é 70x70? Esse daqui é 70x70. Perfeito. E aqui atrás a gente tem o batuto, que esse é o meu coração. Tem na casa do arquiteto, eu uso muito com os clientes para área externa, porque apesar dele parecer mais claro, mais branco, ele tem essas manchinhas que também vai imitar o granilite, também vai imitar a pedra, né, aquele material natural, e ele combina muito com os amadeirados. Então, ele tem um tamanho maior, para uma área externa grande, ele vai ter uma cobertura mais longitudinal, e aí junto com o porcelanato, que vai fazer as vezes do deck, por exemplo, ele tem uma composição muito bacana. Lembrando que todos esses pisos que estão aqui em pé, eles têm variações de tom. Então, o fugê, ele tem um tom mais acinzentado, mais claro, e o batuto tem um tom um pouco mais escuro. E não podemos finalizar esse vídeo sem antes falar do chantilly do café. Mas, por favor, não se esqueça de inscrever no vídeo, de dar o joinha, de indicar, porque a gente vai falar agora também sobre o ponto de vista da casa para venda. Numa casa para venda, se você está pensando numa composição para atingir aí um custo-benefício, diminua a quantidade de variações. Vá para essa lógica de usar menos mudanças de piso entre um ambiente e outro, aquelas opções que a gente apresentou anteriormente, e agora valem muito a pena. Para a área externa e para a área de deck, para os pisos amadeirados, você pode fazer facilmente uma composição com custo-benefício com este produto, que é um produto bacana, com preço bom, e com um porcelanato de régua de madeira, né, que vai trazer aí também pouca manutenção a longo prazo. Então, gente, quando a gente está falando de porcelanato, a gente também está falando de baixa manutenção, está falando de você poder ter uma economia durante a obra, na instalação, na praticidade, dentro do valor da sua mão de obra. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Bia, por participar desse vídeo. Obrigada a vocês. Te espero nos próximos também para gravar mais com a certeza. gente. E obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.